Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o balanço patrimonial, uma das mais importantes demonstrações que a contabilidade tem, mas ela não é só importante, como ela é obrigatória. O balanço patrimonial é um relatório financeiro, ele apresenta as condições econômicas financeiras dessa empresa. Normalmente, o balanço patrimonial ele é elaborado pelo período de um ano. Por exemplo, ao final de 2019 foi elaborado o balanço patrimonial referente ao ano de 2019. Mas isso não significa que ele só pode ser elaborado anualmente. Significa que, se o empresário solicitar ao contador que se elabore o balanço patrimonial trimestral, o contador vai e elabora o balanço patrimonial trimestral. Para que servem esses balanços patrimoniais que não anuais, mas periódicos, trimestrais, semestrais? Para que o empresário, para que o gestor, ele tenha condições de tomar decisões. Ele pode analisar a situação em que a empresa se encontra e daí decidir o que fazer. Como eu disse, ele representa uma situação econômica e contábil da empresa, é ali que está informado todos os seus bens, direitos, obrigações e capital próprio, tá? E ele é obrigatório, não é apenas um dos mais importantes, mas ele é obrigatório, ela é obrigatória porque é uma demonstração. O balanço patrimonial, não só o balanço patrimonial, como a DRE, que é uma outra importante demonstração, também obrigatória, juntos eles fornecem subsídios extremamente importantes para a tomada de decisão. A maioria dos empresários, quando cientes de todas as informações que a contabilidade pode fornecer, ele utiliza o balanço patrimonial e o DRE como ferramentas para tomada de decisão. Nesta aula, a gente não vai falar sobre a demonstração de resultado do exercício. Nós vamos falar basicamente sobre balanço patrimonial. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês o quanto as duas juntas são ferramentas importantíssimas para o empresário. O balanço patrimonial, ele é estático, é uma foto, é um relatório estático, é de um determinado período. Então, assim, eu quero o balanço patrimonial até março de 2020, então vai ser tudo aquilo até março de 2030. Você, tira uma foto, e aí você fica sabendo a situação da sua empresa até aquele momento. A partir de então, você tem que fazer um novo balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele possui 3 grupos de contas básicos. Quais são os 3 tipos de conta? Ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, ele representa todos os seus bens e direitos. O passivo, todas as suas obrigações para com terceiro. E o patrimônio líquido, o capital próprio, suas obrigações para com sócios e acionistas, enfim. Esses três grupos de contas, eles te dão toda a situação em que a empresa se encontra. Como é que eles são classificados? O ativo, ele é ordenado de acordo com a sua liquidez. O que significa isso? Que quem está em cima são as contas que se transformam em dinheiro mais rapidamente. Quem está na base, as contas que se transformam em dinheiro de forma mais demorada. Que não quando a gente vai ver mais na frente, são aquelas contas que não é a intenção se transformar em dinheiro, é a intenção de que ela continue como um bem, tá? O passivo é sobre a sua exigibilidade. No topo, significa aquelas contas que você vai pagar primeiro. Mais próximo à base, aquelas contas que você vai pagar por último. Quanto mais longe for o seu vencimento, mais na base ela vai estar. O ativo, ele tem 2 subclassificações. Quais são elas? O ativo, ele pode ser circulante e não circulante. O que significa o ativo circulante? No ativo circulante estão concentrados todos os seus bens e direitos de curto prazo. O que a gente chama de curto prazo? Um período de 1 ano, tá? O que a gente fala de período de 1 ano? Significa que ele vai circular. A intenção é que ele passe pela empresa, fique circulando. Não é a intenção que estejam classificados no ativo circulante aquelas contas que, por exemplo, de bens que a intenção é que eles durem 10 anos. Não. A intenção que fique no ativo circulante é tudo aquilo que vai circular. Por exemplo, mercadorias para revenda, mercadorias para uso, que está no seu estoque. Você compra com a intenção de utilizá-la logo. Você não compra para passar 3 anos no seu depósito. Você compra com a intenção de utilizar, você conta com a intenção de revender ela logo. Contas de clientes, por exemplo, duplicatas ou créditos de clientes. O que você faz? Você tem o seu cliente ali, o que vai estar ali no ativo circulante são aqueles clientes
que te devem para 30, 60, 90, no máximo em 12 vezes. Ultrapassou isso, já não é mais no circulante. O ativo circulante ele tem 4 subdivisões. Quais são elas? Os disponíveis. O que tem nos disponíveis? Nos disponíveis são todas as contas que se transformam em dinheiro. A intenção do disponível, o que fica dentro do disponível, são todas as coisas que são... Lembra que eu falei quem está no topo é o que mais se transforma em dinheiro rapidamente? Quem é que está no disponível? Banco. É tudo aquilo que está em dinheiro. Deixa eu só ajeitar aqui para escrever para vocês. É tudo aquilo que está em forma de dinheiro. O que a gente chama de forma de dinheiro? Banco, caixa, aplicações financeiras que você resgata no momento que você quiser, por exemplo, com uma poupança, tá? O que são créditos? Créditos são todos os seus direitos. Que direitos são eles? Por exemplo, você vendeu a prazo para o seu cliente. Então, é um direito que você tem de receber, tá lá em crédito. Você aplicou um dinheiro e ele só vai poder ser resgatado daqui a 60 dias. Ele vai estar onde? Em créditos. Então, os créditos são os seus direitos. O que são estoques? Estoques é tudo aquilo que você tem para revender ou tudo aquilo que você tem para utilizar, que você comprou numa quantidade maior e colocou no estoque e aí vai solicitando. É como se fosse um almoxarifado, por exemplo. E aí você vai solicitando, ele deixa de ser um bem e passa a ser uma despesa, por exemplo, ou deixa de ser um bem para revender, e aí passa a ser um custo no momento que você revende, tá? Então, tudo isso vai estar em estoques. E despesas antecipadas? Despesas antecipadas são todos aqueles gastos que você tem, na verdade, você pagou, efetuou o pagamento, mas ainda não utilizou, não, o fato gerador ainda não aconteceu, como, por exemplo, você adiantou o aluguel, você fez um contrato de aluguel, pagou 6 meses antecipados, e só vai utilizar a partir do mês subsequente. Então, houve um adiantamento de aluguel, é uma despesa antecipada. Você pagou e ainda não aconteceu a despesa. Ela vai acontecendo gradativamente, você vai dando baixa. É uma conta transitória, ela não demora muito tempo ali, ela tem um tempo para começar e para terminar. A outra subclassificação do ativo é o não circulante. Qual a intenção do não circulante? São todos os bens e direitos que eles tem a intenção de ser maior do que um ano ou de ser durável, que dure o maior tempo possível. E esse maior tempo possível é acima de um ano. Ele é subclassificado em realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? São direitos, são seus, vou escrever aqui direitos também, são seus direitos acima de um ano. Por exemplo, você ganhou uma ação judicial, você já ganhou, mas não sabe quando é que você vai receber. Quando é que você não, a empresa vai receber. Então ela fica no realizável a longo prazo, porque ela sabe que ela tem direito, já está tudo certinho, mas que ainda não chegou o depósito. Então você coloca ali por quê? Porque é melhor você contabilizar que vai demorar mais tempo para receber do que você colocar no circulante dizendo que você já tem o direito que vai receber a qualquer momento. E se isso demorar, você está contando com dinheiro que você não sabe quando é que vai acontecer, então bota no realizável a longo prazo. Outro exemplo, você vendeu para o seu cliente em 24 meses. Os primeiros 12 meses está no circulante, os últimos 12 meses vai estar no realizável a longo prazo. O que está no investimento? O que é um investimento? É tudo que a empresa investe, é o dinheiro que a empresa investe em bens e que ela não tem e que não faz parte do operacional da empresa. Por exemplo, ações. A empresa investiu em ações na Bolsa de Valores, então vai estar onde? No investimento. Ela investiu em um terreno que não é para utilização da operação dela, é só para ela aumentar a rentabilidade dela com bens fora operacionais, então está no investimento, tá? O que é o imobilizado? São todos os bens para utilização da operação da empresa. Então, os móveis para a empresa dela, os veículos para a empresa dela, o maquinário da empresa dela, que ela vai utilizar para a operação da empresa dela, vai estar no imobilizado. E o que é o intangível? O intangível são todos aqueles bens que você não pode pegar, que ele não é físico. Então, está lá no intangível, mas que a intenção também é geração de valor financeiro. Agora vamos falar sobre a outra classificação do balanço patrimonial. A gente tem o ativo de um lado e o passivo do outro lado e o patrimônio líquido.
Mas vamos falar especificamente sobre o passivo. O que é o passivo? São todas as obrigações que a empresa tem para com terceiro, dividida em duas subclassificações, o circulante e o não circulante. Da mesma forma que o ativo, o passivo circulante, ele se refere às obrigações a curto prazo, daquele que vai ser pago no período de um ano. Então, tudo aquilo, todas as suas obrigações pelo período de um ano vai estar no passivo circulante. Que obrigações poderiam ser essas? Por exemplo, obrigações sociais e trabalhistas, obrigações com fornecedores, obrigações de financiamento, obrigações fiscais, enfim, tudo aquilo que você tem a pagar vai estar no passivo. Dividendos vai estar no passivo, tá? Circulante se for pelo prazo máximo de um ano. E não circulante, aqueles que têm vencimento superior a um ano. Vamos supor que você pegou um empréstimo em 36 meses. Os 12 primeiros meses vão estar no circulante e os 24 meses posteriores vão estar no passivo não circulante. Na mesma coluna do passivo vai estar o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Tá ali tudo aquilo que representa o patrimônio da empresa. Tá lá todo representado, todo o patrimônio da empresa. E o que está dentro desse patrimônio da empresa? Capital social, capital integralizar, os resultados da empresa, tanto o lucro quanto o prejuízo. Não só lucro é patrimônio da empresa, mas o prejuízo também é patrimônio da empresa. Então, ali está representado todo o patrimônio da empresa. Aí, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Eu tenho, então, no balanço patrimonial, eu tenho dois lados. Aqui eu tenho o ativo e aqui eu tenho o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando que o valor total que tiver aqui tem que ser exatamente igual ao valor total que tiver aqui. O que significa isso? Significa que o balanço patrimonial é como se fosse uma balança. Todo o ativo que representa os meus bens e direitos tem que ter o somatório igual a todo o passivo mais, deixa eu botar aqui um mais, o patrimônio líquido, ok? Então, mais do que isso, eu posso dizer que aqui estão as minhas aplicações e aqui estão os meus recursos, origens de recursos. Então, as origens de recursos, elas vêm do passivo e do patrimônio líquido e as aplicações estão no ativo. O que eu quero mostrar com um exemplo do balanço patrimonial? É um exemplo hipotético, fui eu que montei esse balanço patrimonial. Aqui tem o balanço patrimonial. Se vocês olharem aqui, ó, o ativo, do outro lado, o passivo e o patrimônio líquido. Mas o somatório do ativo, que está bem aqui, tem que ser igual ao somatório do passivo com o patrimônio líquido, que está exatamente aqui. Então, tem que estar exatamente igual, até os centavos. Como eu tinha mostrado lá para vocês, olha a subdivisão do ativo. Estamos aqui com o circulante e o não circulante. Dentro do circulante, nós temos disponível, crédito, estoque e despesas antecipadas. Isso aí são subgrupos, certo? Dentro desses subgrupos é que estão as contas. Então, como é que a gente faz para eu saber o valor total? Eu pego banco e caixa e coloco dentro do disponível. Somando banco e caixa, eu tenho o valor total do disponível. Se eu tiver mais contas, eu coloco mais contas aí dentro. Se eu não tiver mais contas, eu coloco só as contas que eu tiver. Sara, eu não tenho conta de disponível, então não aparece esse subgrupo disponível, ok? Só vão aparecer aqui os subgrupos que você tiver contas, com saldos. Aí eu tenho aqui créditos. Nesse exemplo que eu dei, o único crédito que eu utilizei foi contas a receber. O valor total do contas a receber coincide com o valor total de créditos. É coincidência? De jeito nenhum, é porque dentro do crédito só tinha contas a receber, ok? Em estoque eu tive 2 estoques, o somatório deu. Em despesas antecipadas eu tive 2 despesas antecipadas. O somatório do disponível mais créditos, mais estoques, mais despesas antecipadas, tem que ser exatamente igual ao somatório, tem que dar o que eu coloquei aqui, ó, no ativo circulante. Já no ativo não circulante, eu tive imobilizado. Dentro do imobilizado, eu vou ter os bens
e as depreciações desses bens. Nesse exemplo aqui, eu só tive máquinas e equipamentos, então só vou ter depreciação de máquinas e equipamentos. Lembrando que depreciação é uma conta redutora do ativo, portanto, ela tem saldo diferente. Nesse caso, ela tem um saldo negativo em relação ao saldo que é do ativo, ok? Então, fazendo isso, eu somo o que está positivo, diminuo do que está negativo, eu tenho o valor do meu imobilizado. E aí eu tive o valor do investimento e do intangível. Eu utilizei como exemplo aqui do investimento ações de uma empresa SOS, eu chamei um exemplo qualquer, e no intangível de patentes. Somando o imobilizado, somando o imobilizado, o investimento intangível, eu vou ter quem? O não circulante. Aí uma pergunta, o que faltou, e aí eu botei isso de propósito para vocês entenderem, o que faltou aqui no ativo? O realizável a longo prazo. Mas essa empresa hipotética não tem realizável a longo prazo, então eu não coloco esse grupo de realizável a longo prazo. Mas se tivesse, onde ele entraria? Bem aqui, ó, realizável a longo prazo entraria bem aqui, ok? Aí nós temos do outro lado o passivo circulante e o não circulante. Dentro do passivo circulante, eu somo tudo que tem dentro do passivo circulante e me dá o valor total do circulante. Somo tudo que tem dentro do passivo não circulante e me dá o total do não circulante. Vou, então, para patrimônio líquido. Somo tudo que tem. Como a gente está dando um exemplo de balanço patrimonial bem simples, eu utilizei apenas capital social, prejuízo e capital a integralizar. Mas o que é que está aqui? Eu teria que colocar esse prejuízo aqui embaixo, se ficaria mais bonitinho, ok? Então, eu botaria o prejuízo aqui embaixo, o capital a integralizar logo depois do capital social. Esse seria a forma melhor de você classificar. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês? Um exemplo básico, mostrando para vocês que se vocês mudarem a ordem, vai continuar dando o mesmo valor, mas que esteticamente falando, é melhor que você coloque da forma mais certa possível. Então, neste caso aqui, o capital social tinha que estar aqui, ó, logo abaixo de... O capital integralizado tinha que estar logo abaixo de capital social. E, por último, prejuízo. E aí eu vou ter qual o valor total do passivo? Vai ser a soma do circulante com o não circulante com o valor total do patrimônio líquido. E esse valor tem que dar exatamente igual a este valor aqui, ó. Ok? Espero ter ajudado vocês com o assunto balanço patrimonial. Obrigada, gente, pela atenção.